Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu estar aqui mais uma vez, dessa vez ministrando a palavra do Senhor. Agradeço também ao pastor Rogério que me deu a oportunidade. E hoje eu queria tratar com vocês sobre um tema chamado Posicione-se. Hoje o tema da mensagem é esse: Posicione-se. E eu espero que, no nome de Jesus, vocês possam entender o que Deus quer falar ao coração de vocês nessa noite. E eu quero iniciar essa mensagem de hoje te fazendo 3 perguntas para você que está me assistindo. Quem você é, a quem você serve e qual o seu chamado? Por que eu estou fazendo essas 3 perguntas? Porque se você sabe responder essas 3 perguntas, se você tem essas 3 respostas, então você está preparado para se posicionar quando necessário. Porque só se posiciona quem tem uma identidade firmada. E quando eu tenho uma identidade firmada na pessoa certa, que é a pessoa de Cristo Jesus, eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo e eu sei o que eu devo fazer. Nas últimas semanas, Deus tem falado comigo, ao meu coração, quando Ele me deu essa mensagem, digamos assim que foi aos poucos, e Deus tem me feito enxergar uma realidade que sempre foi presente, mas que eu só vim perceber pouco tempo atrás. Que a nossa vida inteira ela é feita de posicionamentos. A gente, em todo o tempo, a gente está se posicionando, até quando você nem percebe. O Evangelho em si é sobre posicionamento, porque quando você ama, quando você respeita, quando você obedece, quando você perdoa, quando você serve, para você fazer todas essas coisas depende de uma atitude da sua parte, e a atitude só tem quem se posiciona. Deus me fez ver que no reino dos céus, no reino espiritual, o reino de Deus ele é movido por posicionamento e não por omissão e negligência. A gente precisa aprender a se posicionar enquanto servo e também enquanto igreja, na hora certa e no momento certo. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês um pouco essa noite. Deus me fez aprender algumas coisas a respeito de posicionamento. E para fazer essa mensagem de hoje, a primeira passagem bíblica que eu vou citar vai ser lá no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 10, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Essa foi a primeira passagem que Deus me deu quando me veio à tona essa mensagem na minha cabeça. E por que essa mensagem? Porque eu percebi que a gente vive num tempo onde o posicionamento continua sendo necessário, mas é algo que está faltando. Muitas vezes a gente não se posiciona. A gente não se posiciona na nossa casa, a gente não se posiciona na nossa faculdade, a gente não se posiciona no nosso trabalho, a gente não se posiciona na igreja e muitas vezes não se posiciona também como igreja. E isso está errado. Porque uma coisa que Deus me ensinou nesses últimos dias é que Deus não usa quem se omite, Deus só usa quem se posiciona. E isso é muito importante. Deus me fez aprender algumas coisas a respeito do posicionamento que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, para o cristão, posicionamento não é uma opção, é uma exigência de Deus. Deus requer de nós que a gente se posicione onde quer que a gente esteja. Seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, você precisa se posicionar como filho dele, porque essa é a identidade que ele te deu. Você é filho do Altíssimo, então você precisa se posicionar dessa maneira, independente das circunstâncias. Lá em Romanos, capítulo 1, se vocês puderem abrir aí junto comigo, no livro de Romanos, capítulo 1, também o apóstolo Paulo falando, ele vai dizer o seguinte, Romanos 1, verso 16. Só um momentinho, deixa eu achar. Romanos 1,16. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. A gente não pode se envergonhar do Evangelho. A gente precisa se posicionar enquanto cristão em determinados momentos, que muitas vezes para a gente vai ser desconfortável, para a gente não vai ser conveniente. Só que faz parte do Evangelho, faz parte
de ser servo de Cristo, ter que lidar com coisas inconvenientes, com coisas desconfortáveis. E a gente precisa tomar uma posição na nossa vida. Essa palavra Deus tem me lembrado muito. E quando eu digo posição, não estou me referindo a cargo, e sim a atitude. A gente precisa tomar atitudes. Porque muitas vezes uma coisa que a gente está pedindo, e pode ser que a gente não tenha recebido ainda, porque a gente não se posicionou como deveria ter se posicionado. A despeito de algo que eu estou pedindo, que você está pedindo, que eu estou querendo, que você está querendo. Portanto, a gente não pode se envergonhar do Evangelho, porque foi esse Evangelho que salvou a gente. Foi esse Evangelho que transformou a gente, foi esse Evangelho que nos restaurou, que nos redimiu. Então a gente deve se posicionar em meio às situações, porque quando a gente se posicionar, Deus vai nos usar da maneira que Ele quer. Porque quando eu me posiciono enquanto servo, eu obtenho um posicionamento da parte de Deus na minha vida. Uma coisa gera outra. A segunda parte, o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é saber se posicionar no momento certo e da maneira certa. Não adianta também a gente se posicionar sem sabedoria. Sabedoria é uma coisa que a palavra fala bastante e que é necessária a gente na nossa vida. A sabedoria deve estar ao lado do nosso posicionamento, porque a gente precisa saber, ter discernimento de saber a hora certa de se posicionar, como se posicionar e quando se posicionar. Isso é muito importante. O terceiro ponto, o posicionamento ele exige escolhas da nossa parte. E aí eu torno a trazer o versículo que eu li inicialmente, de Gálatas 1:10, quando Paulo vai dizer, Gálatas 1, verso 10, quando ele vai dizer: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. A gente precisa entender que vai chegar um determinado momento da nossa vida, das nossas vidas, de a minha e da sua, que a gente vai ter que fazer uma escolha. A gente vai se deparar com a circunstância onde você vai ter que escolher: ou eu agrado a fulaninho, ou eu agrado a Deus. E agora, quem eu vou agradar? A escolha é sua. Ou eu agrado ao meu amigo fulano de tal, ou eu agrado ao Senhor. E eu digo isso porque isso já foi muito recorrente na minha vida, principalmente na minha adolescência. Era algo que eu sentia que Deus cobrava bastante de mim, que eu precisava melhorar nisso, porque muitas vezes eu me deparava com a situação de eu sabia, eu tinha consciência que eu precisava me posicionar naquela hora, de determinada maneira, mas eu era omisso, eu não fazia nada. Ou muitas vezes acabava me posicionando do lado errado. Para quê? Porque eu acabava priorizando agradar aos meus amigos do que a Deus. E Deus me cobrava a respeito disso. E ainda cobra quando isso acontece. E é algo que eu estou tentando melhorar. Porque a gente precisa entender que antes de agradar qualquer pessoa, antes de você agradar até mesmo seu pai, sua mãe, antes de você agradar seus amigos, seu marido, sua esposa, você tem que agradar a Deus. É isso que vai ter relação quando ele também vai dizer que ele quer que você ame ele de todo o coração, ame ele acima de todas as coisas. Se você diz que ama ele acima de todas as coisas, então você precisa se posicionar de uma maneira com que você possa agradar a ele em primeiro lugar. E muitas vezes o posicionamento exige essas escolhas da gente. E aí, será que a gente está pronto para se posicionar na hora que precisa, do jeito certo? Quarto ponto, o posicionamento ele traz consequências. E muitas vezes as consequências podem ser bem caras, digamos assim. Porque é por isso que a maioria das pessoas não se posiciona como deve. Porque muitas vezes se posicionar exige pagar um preço alto. Na própria Bíblia a gente vai, eu até vou falar sobre isso ainda hoje, pessoas que pagaram um preço alto, porque se posicionaram. Elas tinham a opção de serem omissas quanto àquilo que elas sabiam que deveriam fazer, mas elas escolheram se posicionar, e por causa disso elas acabaram pagando um preço muito alto. E aí eu também elenquei alguns motivos pelos quais os cristãos não se posicionam como deveriam, por muitas vezes, seja por preguiça, porque muitas vezes se posicionar vai exigir um esforço da minha parte e é muito mais conveniente para mim, muito mais cômodo que eu acabe ficando na minha, que eu acabe tomando o papel de omisso, de negligente e não faça nada.
Covardia, sim, porque muitas vezes eu mesmo tinha consciência de que sabia que eu precisava me posicionar, sabia até o que eu deveria falar, mas não falei por covardia. Falta de compromisso, porque só se posiciona quem tem compromisso. Só se posiciona quem tem compromisso com o Evangelho, quem tem compromisso com Deus. E a falta de conhecimento. Não tem como você se posicionar mediante algo se você não conhece. Como eu vou me posicionar como servo de Deus? Como eu vou me posicionar como filho de Deus se eu não tenho conhecimento da palavra? Se eu não leio a Bíblia? Se eu não sei o que Deus quer de mim? Se eu não sei o que é certo e o que é errado? Se eu não conheço as verdades de Deus? O que Ele quer de mim? O que Ele planeja para a minha vida? Não tem como eu me posicionar desse jeito. Por isso que é importante a gente conhecer o Deus que a gente diz servir, conhecer a palavra, que é o principal meio pelo qual a gente pode conhecer. Eu vou citar para vocês 3 exemplos de pessoas. Deus me fez dar uma passeada bem grande na Bíblia, mas eu elenquei 3 pessoas no qual resolveram se posicionar, e seu posicionamento fez toda a diferença, e eu vou citar elas para vocês aqui. A primeira delas, Esther. Esther, você que conhece a história dela, sabe que ela foi rainha. Deus permitiu que ela chegasse ao posto de rainha. Só que Deus não permitiu que ela chegasse ao posto de rainha em vão. Desde o começo Deus tinha um propósito nisso. E eu não vou me alongar muito na história de cada um, né, porque só a história de Esther já daria outra pregação. Mas, tentando resumir, Esther, Deus colocou ela naquele posto de rainha porque havia alguém no reino chamado Amã, e esse Amã foi o rei dessa época. Ele deu uma posição de autoridade a Amã, tanto é que a palavra vai dizer que quando ele passava pelas regiões do império, os demais soldados até se curvavam em reverência a ele. E esse Amã, em determinado momento, ele quis elaborar um decreto para extinguir todos os judeus do reino. E aí Mardoqueu, outro personagem dessa história, que a palavra vai dizer que Mardoqueu era primo de Esther, só que quando a mãe e o pai de Esther faleceram, Mardoqueu, por ser bem mais velho que ela, acabou criando ela como se fosse filha. E aí, quando Amã elabora esse plano, Esther já está como rainha no palácio, vendo ao lado do rei, e Mardoqueu vai até o palácio falar com ela. E aí é engraçado interessante, porque Mardoqueu lembra a Esther, de uma certa maneira, o porquê dela estar lá e a necessidade dela ter um posicionamento. Lá em Esther, capítulo 4, verso 14 a 17, se você puder abrir aí, você abre para acompanhar. Mardoqueu, diante daquela situação, onde o povo dele, os judeus, que também era povo de Esther, porque Esther também era uma judia, os judeus estavam prestes a ser massacrados, a ser extintos, e aí Mardoqueu vai falar com Esther no palácio, e ele chega lá e ele diz a seguinte coisa a Esther: se ficar calada num momento como este, alívios e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe, preste atenção nessa parte, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu, nesse momento, ele lembra a Esther o propósito de Deus colocar ela naquela posição máxima onde uma mulher naquela época poderia chegar, a rainha do império. E aí Mardoqueu lembra isso a ela e lembra que ela precisava naquele momento se posicionar. Aí a gente vê a importância do posicionamento da parte dela, porque Esther, ela poderia muito bem agir de uma maneira diferente. Ela já estava no palácio, já era rainha, já estava numa situação maravilhosa, né, de luxo, de conforto. Ela poderia muito bem ter dito: não vou fazer nada, vou matar esse povo aí, vou matar os judeus e deixar matar todo mundo. Mas não foi isso que ela fez, não foi isso que a palavra fala que ela fez. A palavra diz que ela fala a Mardoqueu que ela e as servas ficariam 3 dias em constante oração e jejum por essa causa, porque após esses 3 dias ele iria se apresentar ao rei. E ela também diz a Mardoqueu que passasse essa mensagem ao povo, aos judeus, para que eles fizessem a mesma coisa, para que eles intercedessem por ela.
E aí, uma parte, aqui, só um minutinho, no verso 15, não, perdão, no verso 16, ela diz assim, depois ela tem dito essa mensagem amarga: minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Nesse momento, ela tomou o posicionamento que ela precisava naquele momento, nessa situação. E perceba que ela era consciente das consequências que esse posicionamento poderia trazer para ela mesma, mesmo ela sendo rainha. Mas mesmo assim ela se posicionou como deveria. E você, que eu acredito que já conhece o final dessa história, sabe que por causa de um posicionamento de uma mulher, por causa de um posicionamento de Esther, um povo inteiro foi salvo do extermínio, um povo inteiro foi salvo da morte. O que é que a gente pode aprender com esse posicionamento de Esther? Que quando você se posiciona em Deus, os céus se movem ao seu favor. Porque quando ela decidiu se posicionar, veja, Deus deu a ela a posição de rainha, permitiu que ela chegasse lá. Mas esse posicionamento teria que vir, nesse momento, esse posicionamento teria que vir da parte dela, já como consequência da posição que Deus concedeu a ela como rainha. Então ela vai ter um posicionamento certo. E ela, mesmo consciente de tudo que ela poderia sofrer, ela poderia morrer, mas ela escolhe fazer o que é certo, porque Esther, voltando àquelas perguntinhas que eu te fiz já no começo, Esther, ela tinha consciência de quem ela era, consciência de quem ela servia e consciência do chamado dela, do que ela deveria fazer. E isso é muito importante nas nossas vidas. A gente precisa ter noção de quem a gente serve e que isso exige uma escolha, um posicionamento, uma atitude da nossa parte. O segundo personagem que eu queria citar como exemplo de posicionamento para vocês, Daniel, o profeta Daniel. Aliás, está no livro de Daniel, mas nesse momento eu vou falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela história famosa da fornalha que você com certeza deve conhecer, porque quando Deus estava me dando essa mensagem a respeito de posicionamento, eles foram os primeiros que Deus trouxe à minha mente, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque vamos imaginar a situação, você já deve conhecer a história. Eles estavam diante de uma estátua enorme que o rei tinha mandado erguer, e a situação era a seguinte: o pedido, a ordem, melhor dizendo, foi clara: ou vocês se prostram diante dessa estátua e adoram essa estátua, ou vocês vão queimar na fornalha, vão morrer queimados no fogo. Essa foi a ordem para toda a multidão, porque a palavra diz que nesse momento, nesse dia de inauguração dessa estátua, que era algo impressionante, como eles nunca tinham visto, né? Um porte, como eles ainda não tinham presenciado, uma riqueza, enfim, cheia de detalhes. A palavra vai dizer que veio gente de todas as províncias ao redor, governadores, enfim, pessoas influentes, pessoas importantes. Tinha uma multidão de gente ali, multidão essa, todos idólatras, todos pagãos. E aí, diante daquela situação, Sadraque, Mesaque e Abednego se vê diante daquela situação, e eles escolhem não se prostrar. Naquele momento eles poderiam ter sido omissos. Eles poderiam ter dito: não, todo mundo se ajoelhou, todo mundo se prostrou, vamos fazer a mesma coisa para salvar a pele da gente. Seria muito mais vantajoso, muito mais conveniente para eles fazerem isso. Mas não foi isso que eles fizeram. Não foi isso que a palavra cita. E aí a palavra vai dizer que eles tomam um posicionamento e eles dizem: não, nós não vamos se prostrar. Nós não vamos adorar essa estátua. Isso pela segunda vez que os instrumentos tinham tocado. Porque a palavra vai dizer que os instrumentos tocaram uma vez, e aí o rei ainda concedeu a eles uma segunda chance. E aí tocou na segunda vez e eles ainda assim disseram não. E aí é interessante o texto que eles vão dizer: na frente do rei. Preste atenção, eles sabiam quem o rei era, eles tinham consciência de toda a situação. No momento que eles decidiram não se curvar, eles sabiam o que ia acontecer com eles, que eles iam direto para o fogo, eles iam morrer queimados. E olha só o que eles disseram na frente do rei. Disseram ao rei Nabucodonosor, lá no capítulo 3, a partir do verso 9, os três dizendo a ele:
Disseram ao rei Nabucodonosor. Não é no verso 3, está no verso 16, a partir do verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Isso aí, eles já deixaram muito claro o posicionamento deles. Já deixaram muito claro quem eles serviam. E a palavra vai dizer, você deve saber o final, o que aconteceu, que Deus entrou no meio da fornalha, o rei viu o quarto homem passeando no meio das chamas. Agora você imagine se eles tivessem tomado uma atitude diferente a essa. Se eles tivessem escolhido se posicionar de uma maneira errada, ou seriam omissos. Não tinha tido fornalha aquecida 7 vezes mais, não tinha tido o quarto homem caminhando no meio das chamas de fogo, aquela multidão inteira não tinha presenciado a manifestação do poder de Deus. Você percebe aí a importância que um posicionamento tem na vida de um cristão? Porque a gente pode aprender com essa história que só vive o milagre quem se posiciona. Você só vai viver o milagre se você se posicionar como tem que se posicionar. Será que esse milagre que você tanto pede ainda não aconteceu porque você não se posicionou como deveria se posicionar, seja em oração, em clamor, em jejum? E o terceiro exemplo, para finalizar, quero dizer a vocês, João Batista, o profeta João Batista, lá no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 17, já estou encerrando a mensagem, Marcos 6, a partir do verso 17. Era uma situação onde o rei Herodes estava dando uma festa e João Batista, naqueles dias, ele se viu obrigado a tomar um posicionamento difícil. Por quê? Porque o rei Herodes tinha decidido casar com a esposa do irmão dele, ou seja, ele casou com a própria cunhada, e era algo que a lei condenava. Ele não tinha esse direito de fazer isso, ele estava errado. E João, enquanto profeta, porque profeta não é só aquele que diz coisas que ainda vão acontecer, mas profeta também tem a missão de exortar o povo, ou até mesmo de maneira individual, quando é preciso ter uma exortação. E foi isso que João fez. João chegou diante do rei e fez: você está errado, você não pode se casar com a sua cunhada, com a irmã do seu irmão. E isso a palavra vai dizer que deixou Herodias, no caso a cunhada, com quem o próprio rei se casou, deixou Herodias muito irada com João Batista. E aí a palavra vai dizer o seguinte, a partir do verso 17: o rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade de procurá-lo. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para os oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje, eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedi, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, a Herodias: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista, agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordem de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça no prato e entregou à moça, que a levou à sua mãe. Por causa de um posicionamento, aqui fica muito claro aquilo que eu já até disse no começo. É por isso que não são todos que se posicionam como devem, porque posicionamento, principalmente meu e seu enquanto cristão, por muitas vezes pode nos gerar um preço muito alto a pagar.
E João Batista é prova disso. Por causa de um posicionamento que ele tomou enquanto profeta, porque ele sabia o que tinha que fazer. Independente do que o rei ou outra pessoa mandasse fazer com ele. Ele tinha consciência dos riscos que ele corria. Mas o fato de ele ter consciência disso não anulou a responsabilidade que ele sabia que tinha. E por causa desse posicionamento que ele tomou, ele perdeu a cabeça, literalmente. Ele foi decapitado. E trouxeram a cabeça dele numa bandeja, do jeito que Herodes queria. Com tudo isso, com esses exemplos que eu dei a vocês, Esther, Sadraque, Mesaque, Abednego, João Batista, com tudo isso, eu espero que você tenha entendido a importância de um posicionamento, da minha parte e da sua parte. E como é que a gente se posiciona, Neto? Como cristão, tomando a atitude que Deus tomaria no nosso lugar, tomando a atitude que a palavra diz que a gente tem que tomar, falando que a palavra diz que a gente tem que falar, fazendo que a palavra diz que a gente tem que fazer, obedecendo aquilo que Deus quer que nós sejamos e que façamos. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, que você possa ter entendido aquilo que eu quis passar. Espero ter me expressado da melhor maneira possível e que Deus te abençoe e te guarde tu, guarde a tua casa, no nome de Jesus. Até o próximo culto.